E aí eu ficava tipo, cara, como assim? Vocês estão jogando coisa pra outras pessoas, cara. Como assim? Isso é incrível, sabe? Porque, tipo, eu não tinha esse contato. Só que depois que eu fui crescendo, eu fui meio que desencanando, fui fazendo outras coisas, porque daí eu gostava muito da parte da música e eu queria muito ser música, então eu fui trabalhando com isso. Depois eu fui trabalhando, depois eu fui pro teatro, porque eu comecei a fazer teatro um pouquinho antes de eu ir para a faculdade, tinha a questão da faculdade, que desde que eu era criança eu queria fazer faculdade de moda, aí quando eu fui pro teatro, eu me interessei pela parte de figurino, só que eu ainda queria vir para o plano era vir para São Paulo, vir para a faculdade de moda, trabalhar com figurinos, mas continuar fazendo curso de teatro para trabalhar com cinema, alguma coisa assim. Então eu sempre tive ali música, entretenimento, sempre tive por ali. Aí, efetivamente, quando eu entrei na faculdade, lá pelo segundo ano de faculdade, porque na verdade foi assim, eu fiz um semestre de moda, odiei, sendo que tipo desde que eu tinha 10 anos eu queria fazer. Odiei, tive uma crise bizarra, perdi o sentido da vida. E aí eu fui pro audiovisual no semestre seguinte. Eu sou formada em audiovisual. E aí no audiovisual, eu fiz um semestre de moda, eu fui pro audiovisual. Aí mais ou menos no segundo ano do audiovisual foi que aí sim eu conheci o League of Legends. Então, tipo assim, foi um caminho que demorou muito para eu chegar nos esportes eletrônicos. E a questão dos esportes eletrônicos mesmo, eu não vou nem falar muito sobre, porque eu acho que senão eu vou acabar respondendo outras coisas, mas foi algo que eu só fui entender. Tipo assim, eu conheci League of Legends no meu segundo ano de faculdade, eu só fui entender sobre esportes eletrônicos e que existia um cenário, e que existiam campeonatos, e que existiam trabalhos ali dentro, um ano depois que eu conheci o League of Legends. Então, assim, é muito recente. Muito recente mesmo, assim, sabe? Tipo, é uma coisa bem, assim, que não fez parte da minha vida, inclusive, em momento algum. Só fez parte recentemente, sabe? E, Fagueta, você falou um pouco, né, sobre teatro, sobre música. Você chegou a trabalhar nesses meios antes de entrar nos esportes? Com a música, eu tive essas duas bandas, mas a gente nunca chegou a fazer nenhum show. Era mais, a gente ensaiava muito, só que até hoje eu gosto muito. Até hoje, uma coisa que eu quero voltar a fazer, eu não sei se eu consigo voltar esse ano, mas uma coisa que eu quero voltar a fazer é voltar a fazer aula de canto. Até porque, mais do que nunca, eu tô muito próxima com a minha voz e muitas coisas da aula de canto vieram pra minha narração. Tanto que no split passado, né, quando eu entrei na Riot, eu lembro que a primeira vez que eu soube que, tipo, é muito engraçada essa história, mas eu sou muito amiga da Evelyn Macos, e ela já tava lá na Riot, né, porque ela tava trabalhando com o Valorant. Uhum. E aí, quando teve um dia que ela virou pra mim, ela falou assim: Ai, você não sabe quem perguntou, quem falou de você hoje? Quem te elogiou hoje lá na Riot? Eu falei assim, quem? Ela falou assim, o Shep. Eu falei assim, oi? Quê? Ela Imagina acordar com essa informação, assim, você joga. Ele veio falar que o pessoal, que o seu nome estava correndo na Riot há algum tempo. E só que ele não tinha, só que quando você foi contratado, ele não tinha visto o seu trampo e tal, e aí você fez a sua estreia. E ele falou: "Cara, essa menina aí tem talento". Ela já fez, ela já fez, aí a Evelyn comentou, né? Ela trabalha com a voz dela há algum tempo, ela já fez aula de canto, ela já fez aula de teatro. Aí ele falou: "Ah, dá pra perceber". Então tem algumas coisas que são explicadas. Porque a aula de canto que eu fiz, ela era muito específica para canto mesmo. Tanto que o meu professor, ele era evangélico e ele dava aulas de canto para pessoas de igreja. Só que eu não sabia. Quando eu fui fazer aula com ele, eu não sabia. Tipo, eu fui descobrir depois. Que eu falei, olha só, eu acho que isso daqui realmente, ele tá... É.
E porque a gente conversava muito sobre muitas coisas, assim. E era muito louco. Espera só um pouquinho, gente. E era muito louco porque, como eu tava passando pela adolescência, assim, tinha uns 16, 17 anos, na época que eu fui fazer aula com ele me ensinava muitas coisas. Sendo que, tipo, eu mal conhecia ele. Então, e a gente tinha umas conversas super profundas, assim, era muito da hora. Isso foi muito legal. E ele realmente me ensinou. Ele me ensinou a ler as. Ele me ensinou a ler partitura. Ele me ensinou a teoria musical. Ele me ensinou sobre qual é o espaço onde o meu tom de voz funciona. Ele me ensinou a ler notas para aplicar na minha voz. Então, assim, toda essa parte de teoria musical eu aprendi na aula de canto. E a parte de respiração também. Então, quando eu comecei a narrar ano passado, eu já trazia algumas coisas que eu tinha aprendido ali, sabe? Mas, assim, em relação a essa questão de trabalho, voltando a esse ponto, o máximo de apresentação que eu tive foi num show de talentos da escola que teve. E aí eu e a minha amiga, a gente cantou. Ai, peraí. A gente cantou. Peraí, que eu vou ter que pesquisar a música, porque essa música é. Nossa, como é que eu esqueci o nome dessa música, gente? Pelo amor de Deus. A gente cantou Por Enquanto, da Cássia Eller. Eu cantei e ela tocou no violão. E foi assim o maior público que eu já tinha encarado na minha vida, porque era um show de talentos. E o problema do show de talentos é que você conhece todo mundo que tá lá. Numa cidade do interior é pior ainda, sabe? Então, tipo. Todo mundo se conhece real, né? Sim! E eu lembro que dias depois as pessoas vinham falar pra mim, tipo, ai, minha avó foi no show de talentos do Dimensão e viu você cantar, e ela falou que você canta super bem. Eu, tipo, quê? Foi a primeira vez que eu tive esse choque, assim. Nossa, e olha, foi muito bom falar disso, porque foi uma memória que eu nem lembrava. Mas foi a primeira vez que eu tive um choque de. De. De, tipo, lidar com o público, sabe? Essa foi a primeira vez. No teatro já foi um pouquinho mais diferente. No teatro foi assim, eu queria fazer teatro desde que eu era criança. Só que em Avaré só tinha uma companhia teatral, que era da prefeitura. E eles abriam vagas, de tempos em tempos, para você entrar. E isso nunca era divulgado. Então eu sempre perdia essa inscrição. Aí, um belo de um dia, eu tava aí no terceiro colegial, já 17 anos, tava terminando. Um colega meu falou assim: você quer entrar pro teatro? É só você vir. Eu falei, como assim? Tem que se inscrever dele? Não. Você vem na aula e você vê se você gosta. Só que essa era uma outra companhia de teatro que existia em Avaré há algum tempo, mas eles tinham feito um hiato, uma pausa, e depois eles tinham voltado. Que é a Toma Lá da Cá. Aí fui, num dia, adorei, claro, porque eu queria fazer há muito tempo. E eu sempre gostei muito de falar em público, sabe, gente? Isso foi um negócio que os meus pais me ensinaram quando eu era criança. Porque eu sempre fui muito sozinha, eu sempre tive dificuldade de me conectar e conhecer outras pessoas. Só que os meus pais me empurravam. Então eles me botavam em aula de balé, eles me botavam em várias aulas extras para que eu me virasse. Eu podia até não conversar com as pessoas, mas eu ia ter que perder a vergonha. Porque, por exemplo, você vai fazer uma aula de natação e você não vai falar com as pessoas, você vai morrer afogada. Então, assim, eles foram me jogando, porque como eu sou filha única, passava grande parte dos meus dias sozinha, porque eles trabalhavam, eu ficava com os meus avós, não tinha muito contato. Eles iam me empurrando para que eu não ficasse sozinha. E conforme eu ia crescendo, por exemplo, trabalho de escola que tinha que ser apresentado na frente de todo mundo. Meus pais viravam e falavam: não, tá nervosa por quê? Não precisa. Você vai fazer assim, assim, assado. E você vai falar bem. É só você falar devagar. Então, os meus pais me empurravam para eu fazer isso, para eu ter essa tranquilidade de lidar na frente do público. E então, eu nunca, por mais que eu não seja uma pessoa muito interativa com as outras,
Em situações como essa, eu lidava bem. Porque meus pais faziam eu passar por isso desde que eu era criança. Então, quando eu entrei pro teatro, e a minha mãe também queria que eu entrasse pro teatro por conta disso. Para que eu aprendesse a falar bem, né? E aí eu fui pro teatro, obviamente que eu gostei, comecei a fazer. E aí, umas 2 semanas depois. Uma semana depois, nem isso. Teve essa aula, eu fui em mais uma. Nessa segunda aula que eu fui, eu tive que interpretar uma personagem lá, porque a menina que ia interpretar faltou nesse dia, então eu tive que fazer. E aí, na aula seguinte, terceira aula, os diretores vieram falar comigo. Ah, e as meninas que fizeram o ensaio com você na semana passada falaram que você é muito boa. Você não quer entrar pro elenco? Mas a peça é daqui 2 semanas. Eu falei, tá bom, eu vou. Dane-se. Vamos, eu vou fazer. Aí eu fiz essa peça. E esse personagem ela era a personagem cômica da peça. Então, tipo assim, eu lembro até hoje que literalmente a minha primeira cena era uma cena em que eu tinha que pegar um celular e fingir que eu ia ligar pra minha amiga. E eram só nas duas no palco, a gente tinha uns puffs, que eram como se os puffs fossem nossos quartos, né? E eu tinha que ligar pra minha amiga. E a minha primeira fala, a minha primeira frase, ela já era engraçada. Então, eu tinha muito claro na minha mente que se ninguém risse daquela minha primeira frase, a minha interpretação ia ser uma grande bosta. Porque, assim, que eu não ia falar essa palavra porque a gente tá ao vivo, tô tentando evitar palavrões, mas eu precisava falar. Porque não tinha outra coisa. Porque esse foi exatamente o meu pensamento. Eu estava no palco com a minha luz apagada, eu respirando. E na minha cabeça era só isso que pensava. Se eu errar essa frase, se ninguém rir, acabou. Não tem peça mais. E aí eu fiz a primeira frase, todo mundo riu. E eu saí do. E era tipo assim, eu dava a frase, desligava o telefone e saía. E aí depois, quando eu voltasse, ia ter que ser engraçado de novo, sabe? Era uma coisa, tipo assim, a minha pisada tinha que ser engraçada na volta. Então, essa, assim, foi... Eu fiz essa peça, depois eu fiz uma peça infantil, que era uma bruxa. E depois eu fiz um especial de Natal, só que eu não tinha fala. Eu só passava pelo palco. E aí, depois disso, teve alguns curtas-metragens, umas coisinhas rápidas, assim. Mas essas coisinhas rápidas já eram mais tranquilas, porque elas eram curtas-metragens, elas eram extremamente cômicas, e aí eu já tinha tirado de letra essa parada de ser... E eu já tinha entendido que eu me dava muito bem com o humor, assim. Que eu era uma pessoa cômica, que eu tinha um jeito de falar engraçado, e que eu falava alto. É uma coisa que eu tenho essa plena certeza há muito tempo. Então, foram essas peças que eu fiz, mas nenhum trabalho realmente oficial, assim, sabe? Só que tudo isso me auxiliou muito quando eu comecei a fazer live.